Maitei, Baei, chapá, bem-vindos ao canal Tupan Thunder God. No dia 7 de junho foi apresentado na Summer Game Fest um trailer do jogo LEGO Horizon Adventures, que será uma paródia do jogo Horizon Zero Dawn em um universo onde literalmente tudo é feito de peças LEGO, tudo mesmo. A Aloy é feita de LEGO, o Tirânico é feito de LEGO, o cenário é feito de LEGO, o fogo é feito de LEGO, até o laser é feito de LEGO. Claro que não vai ter fidelidade nenhuma, nem com a história e nem com a gameplay do jogo original. Vai ser tudo bem viajado. Salto a jato, roupinha maluca nos personagens, parque de diversões no coração da mãe e Aloy simpática. Além disso, por se tratar de um jogo para crianças, todas as partes mais pesadas do jogo original serão removidos, como isso ou isso. Por causa disso, eu quase não fiz esse vídeo porque o negócio do canal é discutir lore. Além disso, nunca tive tanta afinidade com LEGO, porque pra mim sempre foi brinquedo de rico. Nunca tive um LEGO original, no máximo os genéricos. Consequentemente, também não joguei os jogos e nem assisti os filmes de LEGO, portanto não tinha nenhum conhecimento leguístico até então. Só depois que anunciaram o LEGO Horizon, aí eu resolvi pesquisar sobre o tema e descobri todo um universo de coisas baseado em LEGO. Então aqui estamos para discutir as referências encontradas no primeiro trailer de LEGO Horizon Adventures, no estilo que eu costumo fazer nos meus vídeos em análise de trailer, revendo o trailer frame a frame e fazendo meus comentários. Então, Yaha amo! Tupan Thunder God. LEGO Horizon Adventures não será um jogo exclusivo de PlayStation, já que será lançado também para PC e surpreendentemente para Switch, deixando só o principal concorrente Xbox de lado. Para mim está bem claro que a proposta é trazer o público mais infantil para as franquias da PlayStation, e resolveram começar com Horizon, podendo jogar com 2 jogadores, o que é muito bom para ser jogado em família. Pelo que foi visto até agora, só foi possível observar referências ao primeiro jogo da franquia. Será que esse não seria o remake de Horizon que os rumores falavam? Não duvido. Na página do jogo na Steam aparece que o jogo será sim dublado em português, embora até agora não vimos nada que indique que serão os mesmos dubladores do jogo original, já que ainda não teve versão no trailer da PlayStation Brasil, o que pode indicar que talvez estejam dublando, caso contrário teria pelo menos uma versão com legendas. Uma questão interessante é que caso o Silence apareça no jogo, será a primeira vez que veremos como a guerrilha vai abordar o personagem após a morte do Lance Reddick. Bem, agora vamos pro trailer. Okay, next. Hey, look, this is a hot dog guy auditioning for the lead in unannounced action game. We see you as more of a sidekick. Oh, sure, I get that a lot, but check out my range. Okay. Rage! Empathy. Oh, hilarity! This guy! Strength! And what game is this anyway? Hey, over here! Hey, neat costume. I gotta get me one of those. Ooh, sandwich. Sorry, gotta go. Who is that? That hot dog guy is Aloy, an amazing video game lead. Thunderjaw went mad and is tearing through the valley. Don't worry, I'll bring it down. This is gonna be fun. Yeah, right in the eye. And cut fire attack. A lonely hero, hunting machines all by herself. Hello, I have friends, you know. Let's do this! Right. A friendly hero, hunting with her pals. Hey, whose side are you on? Exploring, Wow, what is this place? collecting all the shiny things, Woohoo, money! and making a home. Aloy, the Thunderjaw's back. Oh, right, the Thunderjaw. Ooh, that's a big one. Here we go. Down you go. Woo, better get a snack. Ooh, you want mustard on that? Ah, is that the bus? I'm good. This goes
Eat it. O trailer começa com um homem cachorro-quente ensaiando para uma nova apresentação. Ele apareceu primeiro na série 13 de Lego, que foi lançada no final de 2014. E desde então ele já apareceu como copiloto do Han Solo no trailer do Lego de Star Wars, e também foi um personagem importante na série Lego Jurassic World, Indominus Escape, em que ele alimenta o Indominus Rex com cachorro-quente e depois acaba se tornando um herói fazendo uma trilha de cachorro-quente até uma armadilha e servir de isca para tentar capturá-lo. Acredito que ele estar aqui no trailer de Lego Horizon seja uma referência a essa participação dele, já que ele já enfrentou dinossauros, só que agora ele terá que enfrentar um dinossauro robô. Por falar nisso, pesquisando para fazer esse vídeo, descobri que a franquia Lego já tem um universo gigantesco de jogos, filmes e séries que eu não sabia que era tão grande. O próprio Homem Cachorro-Quente já apareceu em Lego Ninjago, Lego Movie 2, Lego Incríveis e Lego Legacy. Outro detalhe que só quem jogou Horizon em inglês vai perceber é que é a voz do Rost que narra o trailer. Today, I speak your name, girl. But will the goddess speak it back? That hot dog guy is Aloy, an amazing video game lead. Aqui vemos que a guerrilha terceirizou o serviço para o estúdio Gobo, que é um estúdio que já auxiliou jogos como Hogwarts Legacy, Redfall, Hyperscape e For Honor. Em janeiro de 2023, eles haviam anunciado que estavam contratando programadores para trabalhar na franquia Horizon em parceria com a guerrilha, mas até então ninguém sabia do que se tratava até ser revelado por vazamentos recentes. Só depois disso, o trailer mostra o universo de Horizon com a Aloy gritando "Hey, over here!", que me lembrou um meme que a Kylie Liam Page, que é a atriz da Seika, postou na época do lançamento do Burning Shore zoando sua personagem. Did you play Seika in Horizon Forbidden West Burning Shores? Do you know what that is? What is that? It's a video game, PlayStation 5. Oh, no. No? You've never heard of that? No. Okay, I'm sorry. You look exactly like this girl. I'm sorry. Have a good day. Have a good day. Damn, that looked exactly like her. Aloy, over here! Hey, over here! Ao fundo, percebe-se que estão nas muralhas da Sentinela do Amanhecer, que separa o lado Nora do lado Karja ao norte do mapa do Zero Dawn. Vemos que a Aloy adquiriu não só a habilidade de se teletransportar, como também pesa-jato, habilidades que não tem no jogo original, mas é suficiente para entender que a lógica do jogo Lego não seguirá a risca do Zero Dawn. Ela usa um traje clássico dela, que é o Caçadora Nora. Podemos ver uma torre de vigilância Nora, mas dá para perceber que tudo é feito de Lego em stop motion. A Aloy, o cenário, os efeitos, o fogo, até mesmo a luz do foco. Uma casa de arquitetura padrão Nora. Essa ponte me lembra muito também a ponte na fase Nora do Horizon Call of the Mountain. Dá para ver que nesse jogo os pontos de escalada são pintados de amarelo. Essa mecânica é usada para facilitar a orientação do jogador, mas é uma questão que me incomoda nos jogos. Acho que poderia ser opcional, tipo um menu que desativa esse tipo de sinalização. Então vemos o Tab, que é aquele Nora que a Aloy precisa ajudar no começo do jogo quando ainda é pequena. Por falar nele, já perceberam que ele é muito parecido com o Ted Faro? Sem falar que o nome parece muito com Ted. Além de Tab, lembrar de Tebas, que é o nome do bunker do Ted. Seria o Tab um clone do Ted Faro? O que você acha? Depois temos o que pode ser a tela de diálogo do jogo, que eu adorei. Acho meio arriscado esses Noras pescando na beira do penhasco, um peixe que puxar a linha mais forte vai fazer ele se encontrar mais cedo com a mãe de todos. Ela então avança nas ruínas da sede do diabo, enfrenta 2 catadores e um vigia que está corrompido. Dá até para ver um pouco de corrupção pelo cenário, e algo que parece ser uma armadilha que recebe um arpão da estrutura à esquerda. Já foi revelado por quem jogou que vai ter bastante quebra-cabeças, como poder colocar fogo na grama para liberar uma parte oculta do cenário. Em uma imagem promocional dá para ver um soldado do Eclipse nessa parte também. Depois vamos para uma área nevada onde ela enfrenta alguns cabeças largas e ataca com os pés de foguete dela. Por que ela usa essa habilidade? Porque o estúdio Gobo quis. Dá para ver também a cabeça de um diabo metálico, e então a Aloy tira da bolsa um separador de peças de Lego para bater na cabeça larga e desmontá-lo.
Nesse jogo, as peças de máquinas são peças de Lego, um detalhe que se encaixa bastante com as propostas do jogo original, que é caçar as máquinas e pegar as peças dela. Aí temos a parte mais legal do trailer, que mostra que será possível jogar com 2 jogadores, podendo ser local no próprio console ou online. Haverá também uma mecânica de reviver o parceiro, mas perdendo upgrades temporários. Então vemos um pescoção ao fundo que por sinal é um produto oficial, que vem junto com o Vigia e a Eloy, sendo vendido inclusive diretamente no Brasil, o que não é muito comum para produtos oficiais. Eu acredito que o sucesso de vendas dele tenha motivado a Lego a fazer essa parceria para desenvolver o jogo. Além do produto oficial, já teve muita gente que fez versões de Lego das máquinas de Horizon, o que mostra que elas combinam muito com esse universo e com ambas as comunidades. Também dá para ver um tentáculo de diabo metálico. Depois vemos eles lutarem em uma arena solar, em uma área nevada, lutando contra um carapaça e utilizando tubarões como arma. Por que ela usa tubarões como arma? Porque o estúdio Gobo achou legal. O trailer mostra que vai ter fogo amigo no jogo também, já que o estúdio Gobo também achou legal a possibilidade de irmãos brigarem porque um acertou o outro. Vemos no topo da montanha nevada uma cabeça de um diabo metálico. Teremos também caldeirões de Lego, um rapel que me lembra muito o Call of the Mountain. Podemos recolher moedas pelo caminho que podem ser utilizadas para comprar cosméticos para gastar no assentamento do Coração da Mãe, que aparentemente vai servir como uma base em que vamos poder customizar com as coisas que compramos, como uma cabeça de tirânico, uma montanha russa, um Heliodo que até agora é a única referência de Horizon Forbidden West que encontrei nas imagens de divulgação, o que indica que eles vão se limitar apenas ao que é contado no primeiro jogo. Também tem até mesmo uma decoração chinesa e uma roda gigante. Ali embaixo podemos ver o Bast, a Vala e talvez o Rash. Podemos construir também casas simples, carrocinhas de cachorro-quente, jardins e outros brinquedos de parque de diversões, para lembrar para o jogador que esse é um jogo de Lego. Dá até mesmo para colocar um DJ Vigia em um quiosque de caldeirão de Hefesto. Uma coisa que não poderia faltar em um jogo de Lego são as roupinhas, podendo se vestir de pirata, Rei Sol, porco, cuidador de animal, galinha, pinguim, cenoura, punk, abelha policial e astronauta. Tem isso no jogo original? Não, mas a Lego precisa colocar no jogo para vender seus brinquedos. Aparentemente será possível conseguir aliados que provavelmente serão liberados conforme avançamos na história do jogo, como o Erend, que aqui está com uma roupa de banana dançando break, a Eloy com traje de Carjas das Sombras, o Avad, o Teb, o Homem Cachorro-Quente, umas noras genéricas ali e a Tirsa cantando ao fundo. Nas imagens promocionais também é possível observar mais algumas roupas como a Petra, uma roupa de nobre Karja como a Elida, o Rei Sol Avad, o Jun, que é um NPC de uma missão secundária, a Mareia, que é a irmã do Val, o Karst, que é o primeiro mercador que conhecemos em Horizon Zero Dawn, um pedaço do chapéu do Neil, o caçador de bandidos, que são personagens de missões secundárias, o que me faz pensar que teremos missões secundárias como a do Zero Dawn no jogo, podendo liberar novos personagens e suas roupas. O Hellis sem camisa, o Hellis com camisa, o Hallert e alguns personagens da franquia Lego, como o Lego Vendedor de Pipoca, o Lego Fotógrafo da Vida Selvagem, o Lego Explorador da Selva, o Lego Operário de Demolição e até a Sora do Lego Ninjago. Percebo que de novo está acontecendo uma coisa que eu já venho alertando faz tempo. Não tem mais Banuk na franquia Horizon. Desde Horizon Zero Dawn não apareceu mais Banuk. Não tem nas HQs, não tem no Forbidden West, não tem no Call of the Mountain e até agora não tem nem no Lego Horizon. Isso reforça a minha teoria de que a guerrilha não está podendo utilizar mais Banuks na franquia. Ah, mas o Silence é Banuk. Sinto lhe informar, mas o Silence te enganou. Aí vemos o comerciante Osseran, que lembra o mercador de caixas misteriosas de Meridiana. Embora a mochila dele pareça bem exagerada, é mais realista do que a mochila da Eloy, que leva todo aquele inventário de peças e não faz volume nenhum. Outro caldeirão e outro tirânico. A batalha parece algum tipo de quebra-cabeça em que temos que fazer esses canhões atirarem no tirânico. A Eloy sumou numa carrocinha de cachorro-quente.
e o Tirânico pega um homem cachorro-quente do começo igual o Indominus faz com ele na série do Jurassic World. E aí vemos a previsão de lançamento que será no final do ano, mas ainda sem data exata. Provavelmente em dezembro para pegar a época que os pais vão comprar os presentes de Natal. Bem, é isso. Achei o jogo bem divertido. Confesso que não era isso que eu queria para Horizon, mas acredito que só vem agregar para a franquia, embora claramente não tenha compromisso com a lore. Se quiserem viajar, vão viajar. Lembrando que eu não sou nenhum especialista na franquia Lego e tudo que eu apresentei foi baseado em pesquisa. Se você viu algo errado ou tem algo a acrescentar, pode comentar. Mesmo assim, pretendo jogar. Se quiser acompanhar, então não se esqueça de se inscrever no canal. E se quiser saber mais conteúdo de Lego Horizon Adventures, curta um vídeo para saber se gostaram ou não. Percebam que agora o YouTube colocou uma ferramenta chamada Hypar, que é para dar mais visibilidade para canais pequenos. Então se puder me dar uns pontos, vai me ajudar bastante. Muito obrigado por assistir e adioecha PV!